Bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Com alegria, estamos nesta manhã reunidos para, neste momento, celebrarmos a ceia do Senhor. Eu queria adiantar convidando os irmãos que vão nos auxiliar nesta celebração, para que já ficassem apostos aqui na mesa junto comigo, por favor. Irmão Ário. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na carta de João, primeira carta, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que Deus abençoe em nosso coração a leitura da palavra nesta manhã. O pecado, a cruz e a propiciação. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de fazer uma reflexão nesta manhã em torno do tema do pecado. Queria, então, levantar alguns questionamentos inicialmente. Tendo em vista que o mundo hoje repele com todas as suas energias a ideia de que seja pecador. As pessoas não admitem que se diga a elas que elas são pecadoras. Então vamos a alguns questionamentos. Que nome dar ao que arruína a vida de todas as pessoas? Que é isso que gera dor, culpa, violência, guerra, derrama sangue, defrauda, corrompe, destrói a vida e a natureza, que cria ilusões e mentiras? Como se deve chamar a raiz de todos os males humanos, senão de pecado? Que nome dar àquilo que produz volúpia, ostentação, prostituição, ciúme e orgulho, e todos os demais frutos da carne, relatados em Gálatas 5:19? Como denominar a atitude de idolatria e de fuga do Deus vivo para os deuses de pedra, madeira, gesso, os astros celestes, como sol, lua, planetas, constelações,
astrologia e outros. Por que o homem se rebela ou se nega a estar diante de Deus? Qual o nome disso? Pecado é um nome que recebeu sepultamento de todos os setores da cultura e da vida humana nos nossos dias. É hoje uma palavra ou um nome, uma forma de nomear, repugnado e reprimido, escamoetado e negado. O nome e o conceito de pecado está na lista negra do indizível. Não se pode falar nisso. Então, que nome se deve dar ao mal que tem sua origem na própria ação do homem? E quem o faz reconhecer que isto é mal? A própria experiência não nos convence de que coisas podem ser erradas por suas consequências? A experiência não nos ensina isto? Toda sabedoria não ensina que devemos separar as ações e pensamentos errados dos certos? Cada vez mais fica demonstrado que pecado não se trata de uma disputa semântica, ou uma mudança cultural, ou mesmo uma negação cultural, mas a palavra aponta para uma doença que não pode ser negada, porque está com sua ferida aberta, exposta diante dos olhos de todos. Todavia, estamos em um século de crise sobre a doutrina de pecado. Se pudéssemos, digamos, denominar este nosso tempo, poderíamos dizer que ele é o tempo da negação do pecado. Este enfraquecimento da doutrina é resultado do enfraquecimento da consciência de pecado, ou seja, do enfraquecimento da consciência moral. Se temos um objeto que precisa de um nome, eliminar o nome não elimina o objeto, não responde ao problema. O objeto continua ali, sem nome. É o caso da coisa chamada pecado, ou a coisa vergonhosa, que precisa ser coberta. Gênesis 3, 21, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, tomados de vergonha, Deus então os cobriu. Então, a vergonha do pecado precisa ser coberta. Ora, se a doença é ignorada ou negada, no caso do pecado, então o remédio também perde a sua necessidade. Por isso, vivemos em um século onde a necessidade de tomar o remédio para o pecado simplesmente não é levada a sério. Por isso a igreja precisa reforçar sua mensagem sobre a salvação disto que é o pecado, isto é, sua mensagem sobre o pecado e a culpa. Parece que, em termos gerais, as teologias e as pregações que estão ganhando público são aquelas que não afetam o problema do pecado. A mensagem de salvação exige que se diga de que se é salvo. Ela nos salva de quê? A mensagem muitas vezes é pregada trocando o pecado pela morte. De modo que dizemos que Cristo veio nos salvar da morte.
Mas outra questão surge: e a morte? Está aí por causa de quê? O que é a morte? Como falar da morte sem explicar a sua causa? A morte entra no mundo como consequência do pecado, conforme anunciado pelo Criador a Adão, lá no Éden. Então houve um fato originário, que caracteriza a natureza do pecado e as suas consequências. Este fato originário recebeu o nome de pecado e trouxe como consequência a servidão ao reino da morte sobre todos os homens. Foi um acontecimento anterior a todas as gerações, anterior ao tronco das famílias humanas, anterior ao nascedouro, que foi a queda. De fato, é mais fácil falar da morte que falar de pecado. Porque falar da morte é sempre um discurso ou uma pregação onde a gente procura levar consolo. Falar de pecado é o oposto disto. Mas é o pecado que gera a morte. É o pecado que produz a culpa. O pecado foi a razão de Cristo se entregar por nós. Seu sangue, diz o texto que lemos, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Esta é a solução. Negar o pecado é praticar o auto-engano, como diz o texto que nós lemos. Engana-se aquele que diz, que defende, que advoga, que não existe pecado. E chama ainda Jesus de mentiroso. Negar o sacrifício de Jesus é chamá-lo de mentiroso. E a mentira está na causa do pecado. Quer encontrar uma causa para o pecado? Busque na mentira. O pecado ocorreu no Éden por uma mentira, que foi crida como verdade por Eva e Adão. De acordo com a filosofia da serpente. Confessar a Jesus só faz sentido se confessarmos nossos pecados. De nada adianta confessar a Jesus se não se admite a razão pela qual Jesus deve ser confessado. E a razão pela qual ele deve ser confessado é porque ele morreu pelo pecado. Pecado de quem? Meu, seu, de todo o mundo. Por isso é preciso que se admita o pecado. Então, a ceia, ou chamada também de Eucaristia, e este nome é significativo. Eucaristia não é a mesma coisa que sacramento, tá? Nós podemos chamar a ceia do Senhor de ceia ou de Eucaristia. Eucaristia porque Jesus, quando entregou o seu corpo, ele deu graças. Eucaristia significa dar graças. É ação de graças. É o momento central do corpo de Cristo, porque representa nossa volta ao ato central da encarnação de Jesus Cristo, que foi a sua paixão. Este foi o ato central do ministério de Jesus. Para a sua paixão, todas as narrativas dos evangelhos nos conduzem. Todos os evangelhos encaminham seus relatos para o desfecho central, que é a paixão de Cristo. João, o apóstolo do amor, usa a palavra propiciação pelos nossos pecados, no texto que lemos. É aqui, das duas vezes que o termo aparece, aqui
é onde ele aparece, então, para significar o ato da morte de Cristo na cruz do Calvário por nós, a propiciação pelos nossos pecados, ou expiação. É uma palavra que tem um significado unilateral, ou seja, a iniciativa e a realização são exclusivamente pela vontade de Jesus, pelo amor que Jesus teve pelo pecador. Ele morreu por nós, nós não pedimos isto para Ele. Ele se entregou de própria vontade por nós. Ou seja, foi unilateral pelo fato de ter sido decisão dele, submissão dele, entrega dele. A ceia, portanto, nos leva de volta a este tempo da morte do Cordeiro de Deus. Quando participamos da ceia, estamos de volta ao momento quando o Cordeiro de Deus foi oferecido pelos nossos pecados. E mais, ela atualiza em nosso coração a herança do perdão e da salvação. A ceia não é simplesmente uma cerimônia simbólica, que caso não seja realizada, então não fará diferença. Pelo contrário, a ceia é a ação central da igreja para honrar aquele que se entregou por ela na cruz do Calvário. Não é só o momento da igreja se lembrar, é o momento da igreja honrar aquele que entregou a sua vida por ela. Ele é, portanto, a razão. Na ceia, nós somos incorporados na propiciação daquele dia. A ceia, portanto, é um exercício profundo da alma. Para participar da ceia, então, nós deveríamos fazer um exercício prévio, para que nós não só assistíssemos à celebração, passássemos por ela, mas para que nós mergulhássemos nela. Ele é a propiciação, a expiação, a oferta pelo pecado. Como ousa, portanto, o mundo, não é? Negar o pecado, negar a solução, negar a resposta graciosa de Deus, negar a disponibilidade de Deus. Ora, o sumo sacerdote no templo era o oficializador da expiação, tomando o cordeiro e o sacrificando no altar para neutralizar o castigo pelo pecado do povo. Mas aqui, Jesus Cristo não toma um cordeiro e o oferece. Jesus assume o lugar do cordeiro e em si mesmo realiza a expiação pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o mérito de Jesus, essa é a honra que devemos a Jesus. Por isso, negar o pecado é negar o sangue de Cristo. Este é o grande pecado do nosso século, portanto. Na medida em que o nosso século nega o pecado, ele nega o sangue de Cristo. Negar o sangue de Cristo e toda a sua dor e sofrimento até a morte, e morte de cruz, enfatiza Paulo em Filipenses 2:8. A propiciação foi um ato de extrema intensidade que abalou terra e céus. Por isso, não se pode admitir que alguém participe da ceia ou da Eucaristia
sem perceber essa intensidade, sem se envolver nela, sem ser de fato incorporado nela. Sua intensidade atravessa os tempos e gerações, presente e futuro, de modo que o sacrifício de Jesus opera o perdão e salvação em nossos dias, nossas vidas, com a mesma eficácia do momento primeiro da sua morte na cruz do Calvário. A intensidade do perdão é a mesma. O tempo não enfraqueceu, não perdeu força. A intensidade da obra salvadora de Jesus Cristo é a mesma hoje, como foi no Calvário, e será até a sua volta. Sua propiciação, de acordo com o texto que lemos, abrange nossos pecados passados, presentes e futuros. O crente está coberto por toda a sua vida. É um seguro de vida que lhe garante a salvaguarda por toda a sua vida e para a eternidade. Não tem seguro de vida como este. E, caso a indesejabilidade do pecado ocorra, Jesus nos socorre. O texto diz: Ele é o nosso advogado, caso alguém peque. Ele é o nosso defensor. Ele não nos abandona aos nossos próprios pecados, ainda que sejam pecados graves. O pecado só não tem perdão se não houver confissão. Mas uma vez que há arrependimento e confissão, há o perdão. Aqui no livro, na carta de João, advogado é Parácletos, mesmo nome dado ao Espírito Santo, ou seja, aquele que está do nosso lado, chamado para estar do nosso lado, chamado para ser o defensor nosso, estar emparelhado conosco, não nos abandona jamais. Seu perdão, segundo o texto da carta de João, é inesgotável. E não só para nós, diz João, mas pelo mundo inteiro. Expiação, meus queridos irmãos, significa cobrir ou substituir. Isso nos lembra Gênesis 3, versículo 21, quando Deus toma o couro de um animal e cobre a vergonha de Adão e Eva. Jesus Cristo, pois, é aquele que cobre e remove a vergonha da humanidade caída. Portanto, é aquele que cobre a vergonha do nosso pecado. A coisa vergonhosa em nós, para Deus, é o nosso pecado. A coisa vergonhosa da humanidade é o pecado. É isso que deforma a imagem de Deus, instala a morte no destino humano e oprime a alma debaixo da culpa, do fracasso moral e espiritual. É isto. Graças a Deus, nós temos como herança de Cristo sua morte na cruz, como expiação pelos nossos pecados. E esta herança, Jesus quis, Ele quis, por vontade dEle, representar na Eucaristia, ou na ceia memorial, de sua nova aliança com a igreja. Ele quis. A ceia não foi uma invenção dos apóstolos.
Jesus quis representar a sua paixão através da ceia, da Eucaristia. Por vontade dele, como ato gracioso dele, para que a igreja tivesse alguma coisa com que honrá-lo e relembrá-lo. A ceia tem um duplo sentido, e aqui nós vamos encerrar. Primeiro, ela é memória da cruz, da expiação no sangue de Jesus. Não é possível participar da ceia sem olhar para a cruz. É memória da cruz, é memória da expiação, o sangue que cobre o pecado e que remove a morte. Uma vez sanado o pecado, então, sanada está a condenação pelo pecado, que é a morte. Segundo, ela é comunhão em que Jesus entrega pão e vinho como a própria entrega de sua vida e de seu perdão dos pecados àqueles que creem nele. É sua comunhão da mesa da aliança que ele estende a nós. E quando ele termina a ceia, o evangelista enfatiza isso, não é? Que ele diz: não comerei mais convosco deste fruto da vide, até aquele dia quando hei de comê-lo convosco no reino celestial. Esse intervalo entre aquela ceia, onde Jesus estava presente, e aquela outra em que ele estará presente, é coberto pela Eucaristia. Neste memorial, então, meus queridos irmãos, Jesus quer significar que se torna só com os seus discípulos. Ele se faz Cristo em nós. Talvez seja esta a razão porque Paulo sempre enfatizou que vida cristã é vida em Cristo, é Cristo em nós, para representar esse vínculo, esta imersão nossa na paixão de Cristo e de Cristo em nosso coração. Portanto, nesse espírito, vamos agora então participar da ceia do Senhor, ou a Eucaristia.